Quando nada mais der certo, esta atitude fará o universo conspirar a seu favor. Napoleão Hill. Essas palavras ecoam profundamente em nossos corações, especialmente quando a vida parece cercar-nos com desafios insuperáveis. Hoje, convido você a entrar na história de Lucas, um homem que, como muitos de nós, se viu aprisionado em um turbilhão de frustrações e dúvidas. Sua mente estava tão tomada pela impotência que parecia que o mundo se desmoronava ao seu redor. No entanto, em meio a esse caos interior, havia uma chama que esperava pelo momento certo para brilhar. Lucas vive em um pequeno quarto, onde a luz suave do entardecer apenas iluminava suas paredes mais sombrias. Era nesse espaço confinado que ele enfrentava seus pensamentos inquietos, refletindo sobre suas limitações. Sim, eles eram visíveis, gritando por atenção, mas dentro dele havia uma centelha poderosa, aguardando ansiosamente por um despertar, por um impulso que o levasse a um novo patamar. Ele sabia que havia algo mais profundo que o dinheiro e a fama. Uma verdadeira busca por propósito e significado. Era nesse ponto de realinhamento que Lucas decidiu se render a um princípio fundamental: a fé aplicada. Em vez de sucumbir à negatividade que o cercava, ele começou a cultivar disciplina e convicção. Ele percebeu que essas qualidades poderiam abrir portas invisíveis em seu caminho, transformando seu desejo em resultado e sua fé em conquistas tangíveis. Ei, antes de continuarmos essa jornada poderosa, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum vídeo, nenhuma lição prática, nenhum insight que pode destravar sua vida. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E me conta nos comentários, de qual cidade você está acompanhando esse conteúdo junto comigo? Eu leio tudo e amo ver até onde essa corrente de mentalidade positiva está chegando. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir e construir juntos essa rede de transformação pessoal. Lucas começou a dialogar com seu eu interior, questionando as barreiras que o mantinham preso. Com coragem, ele decidiu encarar cada limitação e transformá-las em trampolins para seu sucesso. A mente tem um poder imenso, capaz de criar realidades e mudar destinos. Ele decidiu que não seria mais vítima das circunstâncias. Ao contrário, tornaria cada desafio uma lição e cada dúvida uma oportunidade. Enquanto seus pensamentos se organizavam, uma nova sensação começou a florescer dentro dele, como uma semente ansiosa para germinar. A jornada de Lucas estava apenas começando. Um novo ciclo de decisões firmes e festas da mente criativa que poderiam reprogramar sua trajetória. Ele sabia que, embora o caminho à frente estivesse repleto de dificuldades, cada passo em direção ao seu propósito era uma vitória pessoal. E você, também se sente que nasceu para mais? Se sente preso em uma vida que não escolheu? Você não está sozinho. A mudança começa agora, com a escolha de agir e acreditar que é possível reescrever sua história. Lembre-se, essa mensagem não é um fim, mas um convite a um novo começo. Chegou a hora de reunir coragem,
persistência e a fé racional que nos guia em direção à abundância. Então convido você a levantar-se e a dar seu primeiro passo, porque a jornada de transformação não apenas começou para Lucas, mas também começa agora para você. Está preparado? O seu destino espera por você. Vamos juntos em direção a uma vida de realizações e prosperidade. Lucas sentiu uma inquietação no peito, como se algo estivesse prestes a ocorrer. Ele se levantou, respirou profundo e, em um instante súbito, uma memória antiga ressoou em sua mente, como um eco perdido no tempo. Lembrou-se de quando criança, correndo em um campo aberto, sentindo a liberdade e a conexão pura com o mundo. Ali, sob o céu azul, seus sonhos não tinham limites. Uma revelação de consciência intensa irrompeu nele. O que aconteceu com aquele menino ousado? As barreiras que ele construiu não eram intransponíveis, mas ilusões formadas pelo medo e pela dúvida. Ele percebeu que por trás de cada não posso e não consigo, havia um fragmento daquela criança corajosa, cheia de imaginação e esperança. Lucas entendeu então que ele não precisa mais se deixar aprisionar por suas experiências passadas, que não precisa temer a dor das quedas, mas sim se lançar em direção ao desconhecido, como fazia ao correr com os olhos fechados, confiante. Nesse momento de clareza brutal, Lucas viu que a vida é feita não apenas de vitórias seguras, mas também de apostas corajosas. O universo não é um adversário, mas uma rede de oportunidades esperando por aqueles que se atrevem a sonhar. Ele vislumbrou um horizonte amplo à sua frente, repleto de possibilidades. Era hora de resgatar aquela essência perdida e expandi-la, de ser não só um sonhador, mas um realizador. Agora, ele sentiu uma nova vibração interior, a coragem. Mais do que nunca, ele estava pronto para a ação. E você? Agora que a chama da inspiração acendeu em você, como você aproveitará essa energia? Que passos você dará em relação aos seus próprios sonhos? O a fazer é cada vez mais claro, mas a jornada continua. Você está preparado para buscá-la? Lucas estava à beira de uma epifania, sua alma pulsando com uma força renovadora. Naquele instante, uma pergunta profunda ecoou em sua mente. E se o medo não for um inimigo, mas um sinal de que estou prestes a atravessar uma nova fronteira? A lembrança de sua infância, daqueles momentos de bravura e sonhos sem limites, acendeu uma chama dentro dele. Era como se o universo sussurrasse um segredo antigo, revelando que as verdadeiras barreiras são construídas dentro de nós, nas sombras de nossas inseguranças. Ele parou, um arrepio subindo pela espinha. A verdade rompeu como um raio de sol. Todo medo é, na essência, uma oportunidade disfarçada. Não eram as falhas ou os fracassos que o aprisionavam, mas a crença de que esses momentos o definiriam para sempre. O que realmente aconteceria se ele decidisse ver o fracasso não como um fim, mas como uma curva no caminho? Eve instante de clareza brutal, Lucas compreendeu que a liberdade não reside na ausência de desafios, mas na aceitação de que cada obstáculo pode ser um passaporte para a evolução. Ele sentiu uma força vibrante pulsar em seu interior. Era hora de parar de viver a narrativa da vítima
e assumir a caneta de sua própria história. A mente pode ser um campo de batalha, mas também é um jardim que, quando regado com fé e ação, floresce em abundância. Algo dentro dele se destravou. Ele percebeu que o propósito não é um destino, mas uma jornada cheia de descobertas. E você? Está pronto para questionar os seus medos? Para transformá-los em combustível. O caminho à frente é incerto, mas a sedução do desconhecido é irresistível. O que você descobrirá ao dar esse passo? A resposta do universo. Essa pode ser surpreendente. A sua história ainda está sendo escrita. O que vem a seguir depende de você. Lucas estava em um momento de profundo autoconhecimento, quando uma ideia transformadora surgiu como um relâmpago em sua mente. E se a busca por aprovação externa fosse o que realmente o mantinha preso? E se, na verdade, a liberdade estivesse em aceitar quem ele é, não quem os outros esperavam que ele fosse? Essa revelação cortou como uma faca, penetrando as camadas de suas inseguranças e medos acumulados, onde desenhava sonhos sem limites, onde cada página era uma explosão de sinceridade. Ali, naquela simplicidade inocente, estava a essência de sua verdade. E ele mesmo abraçou. Era um padrão que ele agora escolhia romper. A liberdade não era uma licença para agir descontroladamente, mas uma decisão consciente de voltar-se para dentro e ouvir a sua própria voz. Ele percebeu que o medo não era um adversário, mas um sinal claro de que estava prestes a atravessar um novo limiar. Cada tremor de incerteza, cada batida apressada do coração era um convite à coragem. Algo se iluminou dentro dele. Libertar-se não significava abandonar quem era, mas se tornar a versão mais verdadeira de si mesmo. O universo não exigia perfeição, apenas autenticidade. Essa nova compreensão ecoava em sua mente como um mantra, uma chamada à ação para despertar seu verdadeiro potencial. E você? Está pronto para tirar a máscara? Para descobrir que a liberdade começa quando aceitamos quem realmente somos. A jornada é sua. O que você irá fazer com esse novo entendimento? Lucas sentiu seu coração disparar ao reconhecer que estava, na verdade, em uma prisão autoimposta, construindo muros com as expectativas dos outros. Mas naquele momento de revelação, uma verdade poderosa penetrou sua mente. Todo esse tempo buscava a aprovação de quem nunca entendeu a minha essência. E se eu fosse suficiente exatamente como sou? Era como se um véu se levantasse, trazendo luz onde antes havia sombras. A insegurança, que antes parecia um manto opressivo, agora se desvanecia, transformando-se em um convite à autenticidade. Lucas lembrou-se de um dia feliz da infância, quando desenhava sem medo de ser julgado, e essa memória fez seu espírito vibrar. A alegria que sentia não era apenas uma lembrança. Era a essência de quem eu realmente sou. Como uma onda avassaladora, a clareza inundou sua mente. A verdadeira liberdade não é a ausência de medo, mas a ousadia de enfrentá-lo com coragem e amor próprio. E se o que ele buscava não estivesse lá fora, mas dentro de si, esperando para ser nutrido, ele percebeu que o medo é apenas um sinal de que está em um ponto de virada,
prestes a abraçar a verdadeira jornada. Então, uma nova pergunta emergiu dentro dele. E se cada passo para fora da minha zona de conforto fosse, na verdade, um passo em direção à minha verdadeira liberdade? O desejo ardente de ser vivo em sua totalidade começou a crescer. E você está disposto a explorar essa nova dimensão do seu ser? A chave está em suas mãos. O que a sua alma anseia revelar. A jornada de Lucas está apenas começando, e eu pergunto a você, qual será o seu próximo passo rumo a essa liberdade transformadora? Lucas respirou fundo enquanto a epifania se desenrolava com clareza brutal. E uma nova percepção iluminou seu interior. E se eu estivesse vivendo a vida de alguém que não sou? E se aquilo que chamo de sonhos não passasse de ecos das expectativas alheias? A cada palavra ecoando em sua mente, as correntes da conformidade começaram a se quebrar. Ele viu claramente que as limitações eram construções de uma realidade que ele mesmo aceitou, como se houvesse assinado um contrato invisível com o medo. Era como se um sol nascesse em seu coração, revelando os fragmentos de sua autêntica essência. Lembranças esquecidas de sua infância voltaram. Momentos de pura criatividade, onde a única opinião que importava era a sua. Ali estava a chave da liberdade. Aceitar a própria singularidade. O que aconteceria se ele permitisse que a criança sonhadora dentro dele tomasse as rédeas novamente? E se cada dúvida fosse um poderoso convite à autenticidade em vez de um fardo que o prendia? Lucas percebeu que o verdadeiro eu não precisava de validação. Ele não era um produto das expectativas, mas uma força criativa esperando para ser expressa. A energia em seu corpo pulsava. Sabia que estava preparado para romper as amarras da conformidade. E você? Será que também está se sentindo chamado a revelar quem realmente é? O mergulho profundo na sua verdade pode ser a resposta que você tanto procurou. A jornada apenas começou, e a resposta para o seu futuro ainda está sendo moldada. E que você fará com essa revelação? Lucas sentiu que seu coração pulsava com uma intensidade que nunca havia experimentado antes. Uma onda de clareza o envolveu, como se toda a névoa da dúvida começasse a se dissipar. Naquele momento, uma revelação de consciência intensa irrompeu. Se o verdadeiro peso em meus ombros não fosse o que os outros esperavam de mim, mas o que eu mesmo deixei de acreditar que poderia ser, a ideia de que suas limitações eram um reflexo de suas próprias crenças começou a ressoar como um sino há muito esquecido. Ele percebeu que passara anos preso a uma narrativa que não era sua. E se eu estivesse vivendo a vida que outros sonharam para mim? E se a verdadeira liberdade estivesse em criar minha própria história? Cada experiência, cada fracasso era uma peça do quebra-cabeça de sua vida, mas não a imagem completa. Agora, a verdadeira imagem começava a se desenhar diante dele. Uma possibilidade vibrante e cheia de vida, onde ele era o autor de sua própria trajetória. Lucas sentiu como se cada respirada sua nutrisse uma nova força, a audácia de ser autêntico. E nesse impulso, a pergunta eterna surgiu: e se cada passo em direção ao que realmente sou
fosse um passo rumo à vida que sempre sonhei. Ele sorriu ao se dar conta de que o rótulo de insegurança poderia ser derretido pelo calor da ousadia. O universo não exigia que fosse perfeito, só que fosse verdadeiro. Agora, a expectativa crescente pulsava em seu interior. O que ele vai descobrir ao mergulhar mais fundo em sua própria essência? O que a jornada reservava para aquele que decidisse finalmente se libertar? A resposta pairava no ar, vibrante e intrigante, como uma sinfonia prestes a ser tocada. É hora de explorar, de arriscar, de descobrir o que virá a seguir. Lucas respirou fundo, sentindo que algo estava prestes a mudar em seu interior. Foi então que uma revelação iluminou seu ser como um relâmpago que corta a escuridão. E se todo esse tempo minha busca por aprovação estivesse me aprisionando? E se o que realmente me impedia de avançar fosse a ilusão de que precisava agradar aos outros? Essa ideia bateu forte, enraizando-se em seu coração. Ele viu com clareza que não era o medo das expectativas alheias que o paralisava, mas sim a crença de que sua essência não era suficiente. Ele se lembrou de um momento especial da infância, quando recitava poemas na escola. O brilho em seus olhos, a coragem de se expor, tudo isso reviveu dentro dele. Ali estava a verdade que ele havia negligenciado, a autenticidade a fonte da verdadeira força. Ele percebeu que cada interação, cada decisão que tomara até então, estava envolta nas vozes dos outros, sussurrando que não era bom o bastante. Mas e se eu decidir neste instante que a única aprovação que preciso é a minha própria? Nesse sopro de clareza brutal, Lucas viu que as correntes da dúvida não eram parte de seu destino. Eram criações de sua própria mente. Uma nova chama acendeu-se, uma chama de autoconhecimento. E agora a pergunta habitava seu ser: o que ele faria com essa nova liberdade? A sua vida poderia ser um campo fértil e as possibilidades infinitas. Mas o que ele escolheria sem as amarras de passado? A resposta estava a poucos passos adiante, pulsando em seu interior. E a jornada apenas começava. Lucas sentiu a pressão se dissipar, como se um cinto de segurança estivesse sendo desatado. E se eu detivesse a chave que libera tudo isso? Essa ideia pairou em sua mente, e nesse momento, o peso das expectativas do mundo exterior começou a se desintegrar. Ele percebeu que, por trás de cada sonho deixado de lado, havia uma mensagem vibrante não ditada. A aprovação que busco está dentro de mim. Uma onda de clareza o invadiu. Estou buscando luz em sorrisos alheios, mas é meu próprio amor que precisa brilhar. O que ele temia não era o falhar, mas o brilhar. Ele se lembrou de como desenhava sem medo, de quando construía castelos de areia com o olhar fixo no céu, e a autenticidade pulsava em cada fibra de seu ser. Agora, essa criança interior o convocava a ressurgir. E se o que me impedia não fosse o fracasso, mas o medo do sucesso, o medo de ser verdadeiramente eu? Uma mistura de medo e excitação cresceu como uma tempestade tranquila dentro dele. A verdade sussurrava que sua vida não precisava mais ser moldada por regras alheias, mas pela coragem de ser quem realmente ele é.
Ele estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. A jornada ainda não acabou. É apenas o começo. O que você vai fazer com essa liberdade recém-descoberta? A vida está esperando por uma decisão, a sua. E você, que burburinava entre sombra e luz. Qual será o próximo movimento que trará à tona a sua verdadeira essência? Lucas chegou ao final de uma jornada que o transformou de dentro para fora. Ele agora entendeu que as correntes que o aprisionavam eram, na verdade, ilusões, alimentadas pelo medo e pela busca incessante por aprovação. Ele olhou para dentro de si e decidiu que a única voz que importa é a sua. De um jeito profundo e genuíno, Lucas percebeu que o verdadeiro poder reside na escolha de ser autêntico, de abraçar a sua essência sem medo de julgamentos. Mas a jornada não termina aqui. Nem para ele, nem para você. Este é apenas o começo de uma nova história, repleta de possibilidades e verdades a serem exploradas. Um novo ciclo está se iniciando e a ação pode começar agora. O que você decidir fazer com essa nova consciência será a chave para a sua liberdade. Então eu pergunto, está pronto para dar o próximo passo? Você precisa se inscrever agora se quer continuar dominando sua mente e seu destino. Esta é o momento de mostrar ao universo sua decisão real. Inunde a seção de comentários com suas decisões e compromissos com o seu novo eu. O poder da sua voz é uma luz na escuridão de tantos que ainda buscam um caminho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 pessoas que precisam desse despertar. Os verdadeiros buscadores, aqueles prontos para vencer seus bloqueios e alcançar a abundância, saberão reconhecer a importância de apoiar esse canal com essas ações. Lembre-se, a sua transformação começa agora. Vamos juntos nessa jornada.